Você já se perguntou como pode ser o fim da vida de quem um dia foi idolatrado por milhões? Eles foram aplaudidos, admirados, seguidos por multidões. Estavam nos palcos, nas novelas, nas capas de revistas. Viveram o auge da fama, mas morreram no silêncio, sozinhos, esquecidos. Neste vídeo, você vai conhecer 10 artistas brasileiros que encantaram gerações, mas que tiveram um fim triste, marcado pela solidão, abandono e, em alguns casos, até pelo lixo acumulado ao redor. Alguns morreram em asilos, outros em hospitais. E teve quem partisse sem ninguém por perto, sendo encontrado dias depois. São histórias reais, comoventes e que vão mexer com você. Já deixa o seu like, comenta aqui embaixo qual dessas histórias mais te tocou. E se prepara. O que vem agora é forte. Vem comigo. César Macedo. Dentro dos sutiãs! Ele fez o Brasil inteiro rir. Na pele do seu Eugênio, na escolinha do professor Raimundo, César Macedo era aquele tipo de humorista que bastava abrir a boca para arrancar gargalhadas. Mas, fora das câmeras, a realidade era outra, cruel, pesada e solitária. A queda começou no ano 2000, quando ele e a esposa sofreram um grave acidente de carro. Ele teve ferimentos leves, mas ela ficou gravemente ferida e passou a depender de cadeira de rodas. Aquilo abalou César profundamente. Sem trabalhos na TV e mergulhado em dívidas, o humorista entrou em depressão. Quando sua esposa faleceu, em 2012, vítima de enfisema pulmonar, ele desmoronou por completo. A casa onde morava, em Mairiporã, foi reformada com a ajuda do Gugu Liberato, que tentou oferecer um pouco mais de dignidade à vida dele. Ela ficou cinematográfica, parece até cenário de televisão. Mas não foi o suficiente. Os filhos se afastaram. Os amigos sumiram. E César Macedo, já idoso e doente, acabou dormindo nas ruas. Sim, ele, que tantas vezes nos fez rir diante da televisão, terminou dormindo em cima de papelão, com barba por fazer, bengala na mão e o olhar perdido de quem foi deixado para trás. Em 2015, descobriu que tinha Alzheimer. A saúde piorava a cada semana. Em abril de 2016, sofreu uma queda em casa e fraturou o fêmur. Foi internado, passou por cirurgia, mas não resistiu. César Macedo morreu em 30 de abril de 2016, aos 81 anos, vítima de infecção hospitalar e pneumonia. A ironia amarga da vida é que aquele que trouxe tanta alegria para o Brasil inteiro morreu sozinho, triste e esquecido. A gente riu com ele. Se você se lembra do seu Eugênio e se essa história te tocou, comenta aqui embaixo. Vamos relembrar com carinho quem fez parte da nossa infância e da nossa história na televisão. Sandra Brea. Ela era linda. Brilhava com tanta intensidade que parecia inalcançável. Nos anos 70 e 80, Sandra Brea foi um dos maiores símbolos de beleza e talento da televisão brasileira. Uma estrela da Globo. A mulher que todos queriam ver nas novelas e nas revistas. Mas o que pouca gente sabe é como foi cruel o fim dessa estrela. Sandra viveu o auge. Era capa de revista, presença constante nos programas mais importantes da TV e chegou a receber inúmeros convites para posar nua. Era considerada um símbolo sexual do país. Só que tudo mudou quando, com muita coragem, ela fez um anúncio que abalou o Brasil inteiro. Parou. Eu tenho AIDS. Na época, isso era quase uma sentença de morte e de exclusão. Em vez de apoio, ela recebeu o silêncio. Muitos não gostaram. Os telefonemas cessaram, os convites desapareceram e as portas se fecharam uma a uma. A casa, que antes vivia cheia de jornalistas e colegas, virou um lugar vazio,
e me recusaram uma estadia no hotel. Já fui retirada de restaurantes. Eu não posso fazer minhas unhas, mesmo com o meu próprio material, porque as pessoas, na verdade, por mais informadas, porque, olha, Ju... E o mais triste, até o próprio filho adotivo, Alexandre, que ela criou desde bebê, se afastou. Sandra ainda tentou manter o contato, mas ele nunca mais voltou. Ele acabaria sendo dado como morto anos depois, em 2019. A única pessoa que permaneceu firme ao lado dela foi o ator Ney Latorraca. Ele a visitava todos os sábados como um verdadeiro amigo, até o fim. Mas o fim foi solitário. No dia 4 de maio de 2000, aos 48 anos, Sandra Brea faleceu, não de AIDS, como muitos pensavam, mas de câncer no pulmão. No velório, o abandono ficou ainda mais evidente. Pouquíssimos amigos compareceram. Apenas Lúcio Mauro e Ney Latorraca estiveram presentes. De símbolo máximo da beleza à invisibilidade total. A vida pode ser mesmo cruel. E talvez a pergunta que fica é: onde estavam todos que a aplaudiam antes? Você lembra de alguma novela com a Sandra Brea? Ou da repercussão da notícia na época? Escreve aqui nos comentários. Quero saber se essa história também tocou você. Cláudio Correia e Castro. Você com certeza já viu o rosto dele em dezenas de novelas da Globo. Cláudio Correia e Castro foi um dos atores mais queridos da televisão brasileira. Péssima. Eu estou com o coração partido. Com aquele jeito elegante, olhar sereno e voz marcante, ele se destacou por décadas em papéis que iam do cômico ao dramático, com a mesma maestria. Durante muitos anos, Cláudio viveu cercado de prestígio. Atuou em novelas clássicas, viveu em uma mansão no bairro de São Francisco, em Niterói, e formava um casal estável com a esposa, com quem foi casado por mais de 20 anos. Tinha 2 filhos, uma carreira sólida, parecia ter uma vida perfeita. Mas a vida muda. E às vezes, de forma impiedosa. O casamento chegou ao fim, e junto com ele, ruíram também as estruturas emocionais e financeiras do ator. Sem dinheiro, doente e sem ter para onde ir, Cláudio pediu abrigo no Retiro dos Artistas, em 2003. Ele tinha 75 anos. Foi lá, longe do brilho da TV, que ele tentou um recomeço. Mas com a saúde abalada por diabetes, hipertensão e o peso de uma vida marcada por altos e baixos, a missão foi muito dura. Aos poucos, suas aparições na televisão foram se tornando mais raras. Seu último papel de destaque foi em Chocolate com Pimenta, no mesmo ano em que foi expulso de casa. Depois, ainda fez participações em Zorra Total e, em 2004, gravou sua última novela, Senhora do Destino. Pouco tempo depois, a saúde desabou de vez. Em 16 de agosto de 2005, Cláudio Correia e Castro faleceu aos 77 anos, vítima de falência múltipla de órgãos após uma cirurgia de ponte de safena. E pensar que aquele homem que por tantos anos fez o Brasil rir e se emocionar, teve que terminar a vida buscando abrigo. De protagonista de novelas a hóspede de um asilo, abandonado pela própria família. Você se lembra de algum personagem dele que marcou a sua infância ou juventude? Deixa aqui nos comentários. Vamos homenagear esse ator que deu tanto à dramaturgia brasileira. Marina Miranda. Ai, meu Deus. Então, que felicidade. Ela arrancou risadas do Brasil inteiro com sua personagem Dona Charanga, na escolinha do professor Raimundo. Sempre irreverente, espontânea, de energia contagiante. Mas ninguém esperava que aquela mulher tão viva na televisão terminaria a vida literalmente cercada de lixo. Marina Miranda foi uma das grandes atrizes da comédia brasileira. Atuou em novelas, participou de inúmeros programas, deixou sua marca no humor. Mas os anos passaram e com eles vieram a idade.
a doença e o esquecimento. Nos seus últimos anos de vida, Marina morava num apartamento em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, em condições assustadoras. O local estava completamente tomado por lixo, fezes de animais, ratos mortos e mau cheiro insuportável. Um cenário de total abandono. Ela vivia ali com 2 filhas. Uma delas acumulava animais, a outra alimentava pombos pela janela, atraindo ainda mais sujeira e insetos. A terceira filha, que não morava no local, tentou denunciar a situação e convencer a mãe a se mudar para o Retiro dos Artistas. Mas Marina se recusava a sair dali. Ela sofria de Alzheimer, tinha infecção urinária e uma grave doença pulmonar. Em setembro de 2021, foi internada às pressas. Já debilitada, com mais de 90 anos, não resistiu. A mãe falou, não me interessa, eu vou morrer no apartamento sujo de lixo junto com as filhas que eu escolhi. Morreu no dia 20 de setembro de 2021, 10 dias antes de completar 91 anos, em meio à sujeira, à doença e ao esquecimento. Uma das maiores atrizes do humor brasileiro partiu invisível. Dá para acreditar que alguém que fez tanta gente sorrir terminou a vida cercada de lixo e solidão? Se essa história te chocou tanto quanto a mim, comenta aqui embaixo. Você se lembra da Dona Charanga? Ou de alguma novela com Marina Miranda? Vamos homenagear quem nos fez rir com tanta alma e coração. Maria Lúcia Dal. Ela viveu como poucas, nasceu em berço de ouro, estudou nos melhores colégios, viajou o mundo, morou em mansões e foi, por muito tempo, a cara da alta sociedade brasileira. Mas o destino não respeita sobrenomes nem conta bancária. E o final da vida de Maria Lúcia Dal foi de cortar o coração. Na década de 70, Maria Lúcia surgiu na TV como uma jovem promissora, estreando na novela O Espigão, da Globo, e dali em diante, deslanchou. Participou de sucessos como Tititi, Cambalacho e tantas outras produções que marcaram época. Além de talentosa, ela era rica, muito rica. Herdeira de uma tradicional família carioca, sua fortuna vinha da famosa empresa de tônicos creosotados, uma marca de prestígio que lhe garantia uma vida de conforto extremo. Ela não economizava. Gastava como se o dinheiro nunca fosse acabar. Carros importados, festas, roupas caríssimas, viagens. Tudo era do bom e do melhor. Era uma vida de estrela, cercada de amigos, luxo e exagero. Mas quando a empresa da família faliu, tudo desmoronou. Sem fortuna, sem renda e com o tempo também perdendo espaço na TV, Maria Lúcia viu as portas se fecharem. Um a um, os amigos sumiram. Os convites cessaram. E ela, antes rodeada de gente, passou a viver sozinha, completamente esquecida. Quando não tinha mais a quem recorrer, pediu abrigo ao Retiro dos Artistas, onde passou seus últimos anos. Lá, vivia reclusa, acompanhada apenas da filha, a também atriz Joana Medeiros, que era sua única visita frequente. Maria Lúcia sofria de Alzheimer e seu estado foi piorando lentamente, até que, em 16 de junho de 2022, aos 80 anos, ela faleceu após uma semana de internação devido a complicações renais. A mulher que um dia viveu como milionária terminou a vida como moradora de um retiro, sem dinheiro e sem lembranças. Quantas pessoas você conhece que passaram de tudo para o nada? Essa história te surpreendeu? Deixa aqui nos comentários se você se lembra dela em alguma novela ou se já tinha ouvido falar desse fim tão triste. João Paulo Hadur. Você se lembra de O Bem Amado? Aquela novela que marcou época nos anos 70? Pois é, foi lá que brilhou João Paulo Hadur,
o galã que interpretava o Cecel, filho do prefeito Odorico Paraguaçu. Ele também esteve em novelas como Gabriela e Dona Xepa, e por um bom tempo era presença certa nas telas da TV Globo. Bonito, elegante, carismático. João Paulo era aquele tipo de ator que roubava a cena mesmo sem dizer uma palavra. Mas o que ninguém esperava é que aquele galã de tantas novelas terminaria seus dias sozinho, e de forma tão trágica. Em 1986, no auge da carreira, ele decidiu dar um basta. Abandonou a televisão e sumiu dos holofotes. Foi cuidar dos negócios da família, viajar pelo mundo e desapareceu da mídia. Mas a fama esquecida não trouxe paz. João Paulo passou seus últimos anos recluso, morando sozinho em um apartamento em São Conrado, zona sul do Rio de Janeiro. Foi lá que ele foi encontrado, morto, no dia 3 de setembro de 2018. Estava caído no chão, sem roupas, ao lado de um livro aberto, provavelmente a última coisa que leu antes de partir. O mais doloroso? Segundo os laudos, ele já estava morto havia pelo menos 10 dias. O corpo, em avançado estado de decomposição, só foi descoberto porque os vizinhos começaram a sentir o cheiro. A causa da morte foi um infarto fulminante. Ele tinha 77 anos de idade. É triste pensar que alguém tão presente nas nossas memórias de novelas tenha partido no mais absoluto esquecimento. E aí eu te pergunto, você já tinha ouvido falar de João Paulo Hadur? Comenta aqui embaixo se lembra de algum papel dele. Ou se essa história te deixou pensativo, assim como me deixou agora. Vanusa. Fui eu quem se fechou no muro e se cortou lá fora. Fui eu quem não esforço se guardou na... Ela encantou o Brasil com sua voz firme, seu olhar doce e sua presença de palco inesquecível. Vanusa foi uma das maiores estrelas da música brasileira e, durante muito tempo, parecia invencível. Quem viveu os anos 70 certamente se lembra dela nos programas de auditório, nas novelas, nas capas das revistas. Vanusa foi símbolo da Jovem Guarda, gravou dezenas de sucessos, incluindo o clássico Manhãs de Setembro. Nas manhãs de setembro. Lançado em 1973. Mas o que poucos sabiam é que por trás daquele sorriso forte, Vanusa travava lutas profundas. Lutas contra a depressão, a solidão e o vício em calmantes. Tudo começou a ruir quando, em 2009, ela viveu um dos momentos mais constrangedores da carreira. Errou a letra do hino nacional brasileiro durante um evento oficial. Gigante pela própria natureza. A cena viralizou e a crítica foi impiedosa. Mas ninguém ali parou para pensar que Vanusa já não estava bem. Ela mesma confessou, tempos depois, "Eu não queria mais cantar, nem sair de casa. Só queria sumir." Em 2017, ela se afastou de vez dos palcos. Internada numa clínica para tratar a dependência de remédios, seu estado físico e emocional só piorava. Vanusa sofria de depressão crônica, usava medicamentos há décadas e foi diagnosticada com síndrome demencial, semelhante ao Alzheimer. Sem forças, sem voz, sem público, restou o silêncio. Nos seus últimos dias, Vanusa viveu reclusa em um asilo, em Santos. Recebia raras visitas e já não lembrava com clareza de quem tinha sido, ou de tudo o que conquistou. Em setembro de 2020, foi internada com pneumonia e ficou 32 dias na UTI. Teve alta, mas nunca se recuperou por completo. Até que, no dia 8 de novembro de 2020, ela nos deixou. Aos 73 anos de idade, Vanusa morreu por insuficiência respiratória.
Sem shows, sem câmeras, sem aplausos, só o silêncio. O mesmo silêncio que ela tentou encarar por tantos anos. Você lembra da Vanusa? Qual música dela marcou a sua vida? Compartilha com a gente nos comentários. Vamos manter viva a memória de quem nos deu tantas manhãs de setembro. Luís Parreiras. Você se lembra da novela O Rei do Gado? Foi nela que Luís Parreiras viveu um dos papéis mais marcantes de sua carreira. O empresário Orestes, traído pela esposa Suzane, interpretada por Leila Lopes. Era um dos casais mais comentados da trama, e muita gente se revoltou quando ele descobriu a traição e decidiu se vingar. Mas a história mais dura de Luís Parreiras não foi a que viveu na ficção, e sim a que enfrentou fora das câmeras. O ator começou sua carreira lá nos anos 60, ainda na extinta TV Tupi. Era talentoso, carismático e logo conquistou seu espaço na televisão. Trabalhou em novelas, peças, filmes e chegou até a ser protagonista no SBT. Teve dinheiro, reconhecimento, fama. Viveu o brilho, mas o brilho apagou com o tempo. Nos últimos anos de vida, Luís Parreiras enfrentou o esquecimento. Já não recebia convites para trabalhar e as portas da TV pareciam trancadas. Sem recursos, foi morar em um asilo em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Longe da vida que um dia teve, cercado apenas pela saudade dos palcos, o ator viu sua saúde se deteriorar. Sofreu um AVC, que o deixou debilitado. E, mesmo assim, quase ninguém ficou sabendo. No dia 5 de janeiro de 2020, Luís Parreiras partiu aos 78 anos de idade. Silenciosamente, sem homenagens em horário nobre, sem manchetes de destaque, sem despedidas grandiosas. E pensar que esse mesmo homem já foi chamado de galã, já foi aplaudido em pé, mas morreu como tantos outros, sozinho e esquecido pelo mesmo público que um dia o ovacionou. Você se lembrava dele? Comenta aqui embaixo qual papel do Luís Parreiras mais te marcou, ou se essa história te surpreendeu tanto quanto a mim. Isaura Bruno. Ela abriu portas. Foi pioneira, uma das primeiras mulheres negras a conquistar espaço nas novelas brasileiras, e mesmo com tanto talento, tanto pioneirismo, morreu pobre, esquecida e confundida com uma moradora de rua. Isaura Bruno fez história ao interpretar a tia Anastácia na montagem da Avante do Sítio do Pica-Pau Amarelo, entre 1967 e 1969. Tchau! O que aconteceu? E nem lhe conto. A minha filha vai casar. Naquela época, era muito raro ver uma atriz negra com destaque na televisão. Ela brilhou e muito. Também participou de diversas novelas nos anos 60, atuou em filmes, foi homenageada e premiada. Mas os convites começaram a desaparecer. Não porque ela perdeu o talento, mas porque o racismo estrutural da indústria não permitia que atrizes negras envelhecessem com dignidade em cena. Sem trabalho, Isaura teve que se virar. Vendeu doces na Praça da Sé, trabalhou como empregada doméstica. Até que, nos últimos anos de vida, virou gari, recolhendo lixo pelas ruas de Campinas. Sim, a mesma mulher que um dia encantou o Brasil na TV precisou limpar calçadas para sobreviver. Tudo isso longe dos holofotes, sem reconhecimento, sem homenagens. E o final foi ainda mais triste. Em 2 de maio de 1977, Isaura Bruno teve um ataque cardíaco no meio da rua. Foi levada às pressas para a Santa Casa de Campinas, mas foi confundida com uma indigente e encaminhada para a ala de pacientes sem identificação. Morreu sozinha, aos 61 anos de idade. Uma mulher que fez tanto pelo entretenimento, que rompeu tantas barreiras, partiu invisível. Quantos talentos negros como Isaura foram calados pelo abandono? Essa história te tocou também? Comenta aqui embaixo. Você se lembra dela como tia Anastácia?
ou conhecia esse lado da história? Vamos manter viva essa memória. Nelson Ned. Ou a sepultura, ou o manicômio, ou Jesus. Foi assim, com essas palavras sinceras e doloridas, que o cantor Nelson Ned desabafou no programa do Jô Soares. Ele já tinha vivido o auge, o luxo, o delírio da fama, mas naquele momento estava quebrado por dentro. Nelson Ned não foi qualquer artista, ele foi um fenômeno. O primeiro cantor latino-americano a vender 1 milhão de discos nos Estados Unidos. Isso nos anos 60. Ao longo da carreira, vendeu mais de 45 milhões de cópias no mundo todo. Um número que poucos no Brasil chegaram perto. Ele era presença constante nos programas de TV. Vivia cercado de fãs, mulheres, luxo. Mas também se perdeu nesse brilho todo. Bebida, excessos, decisões ruins. E a alma foi adoecendo. Nos anos 90, ele se converteu à fé evangélica e passou a cantar música gospel. O Espírito de Deus está aqui. A tentativa era de recomeçar, reconstruir. Mas a vida não deu trégua. O que quase ninguém sabia era que, por trás daquele artista que encantava multidões, havia um homem sofrendo em silêncio. Um AVC, em 2003, o deixou cego de um olho. A saúde só piorava. Diabetes, hipertensão e sinais de Alzheimer. Aos poucos, os palcos sumiram. Os convites pararam. Os amigos desapareceram. Nelson Ned passou seus últimos dias em um asilo em São Paulo. Foi ali, longe dos holofotes, que ele viveu seus momentos mais difíceis. No dia 4 de janeiro de 2014, foi levado ao hospital com uma grave infecção respiratória, pneumonia e problemas na bexiga. No dia seguinte, 5 de janeiro de 2014, aos 66 anos, Nelson Ned partiu. E talvez no fim, tudo o que ele tenha buscado era a paz. Aquela mesma paz que nunca encontrou no meio do sucesso. Você se lembra das músicas dele? Alguma marcou a sua vida? Comenta aqui embaixo. Quero muito saber. E aí, qual dessas histórias mais te chocou? Comenta aqui embaixo, porque eu tô curiosa para saber qual dessas vidas te emocionou mais. Se você curtiu o vídeo, já deixa o like, compartilha com alguém que também gosta desse tipo de conteúdo. E, claro, se inscreve no canal para não perder os próximos. Aproveita e clica no vídeo que está aparecendo aqui do lado. Lá tem outras histórias impressionantes de famosos que perderam tudo. Obrigado por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!